Olá, boa noite. Só aguardar a entrada dos participantes. Oi, Márcia, boa noite. A Samara entrou. Eu vou convidar aqui a Samara para fazer parte aqui com a gente nessa nossa live. Vai falar um pouquinho dessa realidade, né, que nós estamos vivendo, de isolamento social. Oi, Silvana. Oi, Oi, Samara. gente, deu certo? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo muito bem. Que bom. Pessoal aí que já está atento na Esperar o live, pessoal chegar, né? vocês podem. Eu vou pedir um favorzinho para quem está aí vendo a live já. Dois favorzinhos, na verdade. Primeiro, cliquem nesse aviãozinho, tipo um aviãozinho de papel que tem aí, e enviem para os colegas de vocês, amigos, familiares, né? Todo mundo que tiver interesse no tema, porque aí quando Participar, você né? manda por esse aviãozinho, a pessoa é convidada a assistir a live. E também colocar aí os coraçõezinhos, porque esses coraçõezinhos dão a indicação de que quando vocês acharem legal, vocês coloquem aí o coraçãozinho, que aí as pessoas vão ser convidadas também, tá bom? Bom, já temos aí um númerozinho de pessoas entrando. Então, vou fazer uma Hum, breve introdução e aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Do corpo, do brincar e também da escola nesse período de isolamento social, né? A gente tem vivido um período atípico, né? Na nossa história, na história da nossa geração, a gente ainda não tinha passado por nada semelhante, né? De todo mundo ter que ficar em casa, né? E aí agora a gente tem ferramentas que são muito úteis para nos conectar, como que está acontecendo aqui agora, né? A gente está conseguindo conversar, se conectar, mas também algumas questões que nos abalam de como é que a gente vai usar isso, como é que isso interfere nos processos educacionais, principalmente das crianças, né? Como é que fica essa família em casa, as com os pais que famílias. às vezes Uhum. têm que trabalhar e têm que ser professores dos filhos, porque a escolarização continua, né? Então, temos aí muitas coisas a debater. E aí, Muita gente hoje, chegando. vamos. Muita Tá gente dando pra me chegando. Vamos ouvir conversar. direitinho? Tá dando pra ouvir, tá? Que eu te Tá sim. escuto, dá uma falhadinha, mas às vezes retoma. Não sei A se gente a está minha. conseguindo te ouvir bem. Eu estou conseguindo te Tá? ouvir Que bem. bom. Estão conseguindo? Então, é a Acho que se não Samara, tivesse né, ouvindo. gente? Presidente do nosso capítulo, Ceará. Então, hoje a fala vai ser primordialmente dela, e aí eu vou mediar. Mandem as perguntas de vocês aí, as dúvidas. Eu já tenho perguntas feitas na caixinha de perguntas que eu deixei. E aí a gente vai tentando responder isso no decorrer da live, tá bom? Então, Samara, com você. Eu acho que hoje a gente vai fazer, né, um bate-papo, né? Tem muitas coisas que nos suscitaram a fazer essa live, né? Questões particulares nossas, mas também do que a gente ouve, escuta na clínica, na escola. Então, eu acho que a gente está vivendo algo imenso, né? Algo histórico de fato. Algo que daqui a pouco vai estar escrito nos livros de história, né? Não é algo fácil, é algo realmente que nos causa muita angústia. Eu acho que eu levo isso como um atravessamento, né? É algo que nos atravessa e a gente precisa passar por isso, né? Eu chamo isso de um atravessamento. Eu acho que vai passar, né? É algo que vai passar, né? Existe uma angústia, né? E que a gente escuta, que é uma angústia de ficar em casa, né? De estar em casa, né? Diferente dessa angústia de estar em casa a respeito do desconhecido, poxa, o que é que vai acontecer? A gente está aqui, né? E aí, né? Como é que fica? Trabalho, família, amigos, lazer, como é que fica a nossa vida, né? Pós pandemia, né? Pós algo tão imenso, né? Eu acho que vai ser algo muito novo na nossa vida. Nós estamos vendo algo novo. Eu acho que a gente vai sair dessa diferente. Então, diferente dessa angústia, né, do que será, eu vejo pais, famílias, né, pessoas angustiadas a respeito realmente de um temor
de estar em casa com as crianças, né? Eu venho escutado muito isso, né? É de uma angústia. E aí eu pensei, né? Crianças isoladas dentro de um isolamento, né? Crianças isoladas dentro do isolamento em casa. E eu pergunto, né? Que questões, né, infantis nossas aparecem aí, né? Nesse momento, né? Que questões? E aí, nesse cenário que também vem, né, que traz muita coisa que a gente está vivendo, então, questões assim de como explicar às crianças, né, do que está acontecendo. Como explicar a essas crianças. E aí vem também como entreter, como brincar, né, como cansar, né, eu vejo muito isso. E aí eu me remeto a Freud, Lacan, de que eu acho, né, que as crianças, elas são capazes, sim, de fazer, né, essa compreensão. As crianças são capazes de fazer compreensão, né, até melhor do que os adultos, sobre esse real que vem, né, da gente, porque de fato ele é real, né? Eu acho que na presença, no diálogo de fato, será que a minha filha, meu filho vai compreender isso, né? Mesmo os pequenos, né? Se você se refere aos teóricos e tudo, e do real da família, eu acho que há realmente uma forma que as crianças compreendem até melhor do que os adultos, que se trata de um atravessamento real. O que ajuda é exatamente essa relação, né? A relação com o pai, a relação de confiança, a relação da compreensão do que está acontecendo agora, né? No real da família. Eu percebo que até com as crianças maiorzinhas, eu acho essa importância do diálogo na conversa, né? Como é que está sendo esse momento para você? Como é que está sendo essa pandemia, né? Como é que está sendo essa quarentena? Né? De perguntar mesmo, né? De falar sobre o assunto. Poxa, é tão devastador, como é que eu vou falar sobre isso? Mas é algo de fato real, né? Porque eu acho que os malditos, eles permeiam muito no imaginário infantil e a importância do dito mesmo, né? Do falar. A gente vive um banho, né? As crianças são ligadas pela questão da linguagem do adulto, como o doutor vem falando. E esse banho de linguagem, né? Dado pelos pais, são agentes de confiança da criança, vai ajudar nessa angústia, né? A compreensão disso, por que não sair? E aí eu penso que seria uma oportunidade do pertencimento, sabe? Oportunidade de estar em casa, né? Eu vejo assim a falta desse pertencer desse lugar, né? Eu estou na minha casa, no meu espaço, né? Quantas vezes eu vejo famílias olhando para algo em casa que mal viveram. Talvez nós não vivemos tanto tempo em casa quanto agora, né? Então, eu acho que esse tempo, né, de estar em casa é um tempo de as crianças perceberem a quem ela pertence, né? Esse pertencimento do espaço mesmo, né? O meu quarto, a minha casa, né? O que fazer nesse lugar, né? Que é algo que nós construímos. Às vezes a gente compra um quadro e não há tempo de contemplar aquilo que você teve o desejo de colocar em um móvel, né? Em um objeto. E você está em contato com isso, né? Eu entendo assim, eu imagino que, né, existe um trabalho agora, um trabalho em casa, a pessoa faz home office em casa, né, o trabalho doméstico, as crianças, né? Então vem suscitado tudo isso, mas essa questão do pertencimento, eu pensei muito sobre isso, sabe? Sobre as crianças pertencerem a um espaço, né? Eles estarem nesse lugar. E as famílias também, né? Porque não tirar de proveito esse lugar, né? Esse espaço de pertencer. E também eu vejo a pressão que os pais estão tendo, as famílias, de ensinar as crianças a brincar, né? Entreter, cansar, desentediar. Eu vejo muito isso, está muito entediado, né? Uhum. E aí, gente, assim, eu aposto no corpo, sabe? No corpo para o desenvolvimento, né? O brincar como movimento, aquele movimento que antecede o ato, sabe? Aquele brincar livre, gente. A criança brinca, ela brinca pela própria essência de existir. A criança, ela sabe crianciar, né? Ela tira esse S da crise e cria. Ela fica com a criação.
E a gente tem muito, né, gente? A criança, ela brinca, ela se apropria disso como algo real, né? Isso é muito da criança, né? Com seus simbolismos, com seu imaginário, ela sugere. Então, os pais perguntam como brincar, né? Como, gente, eu digo, gente, claro que vai suscitar de fato. Criança suscita presença, presença mesmo, né? Ela precisa de fato. E eu acho que a gente, mesmo no tempo que a gente vive hoje, nós estamos tendo essa oportunidade do pertencimento do espaço e o olhar para a criança nesse brincar que não é um perder de tempo, né? A gente estamos tendo a oportunidade de recriar, de dar significado ao espaço que a criança vive, né? Nós estamos inseridos ali, e eu falo do pertencimento e desse espaço do brincar, né? Então, assim, gente, a criança, ela senta, ela propõe, ela sugere de uma forma simples, sabe? Ela senta e sugere de uma forma muito simples, né? Claro que Sim. os pais, gente, pode fazer brincadeiras, pode procurar sites, a própria escola enviando, né, possibilidades, o terapeuta da criança, o analista, né? Então, vejo muito isso nesse lugar que a gente está, nessa área de trabalhar Sim. com a psicomotricidade, né? E também, esse meu lado, eu também sou psicanalista, trabalho também como professora. Então, assim, tem nessa busca, dessa procura, que atividade fazer, o que fazer, né? Pode Sim. sim, mas eu só percebo a angústia de achar que a criança só está trabalhando sua noção de corpo, trabalhando esse brincar, se for algo proposto como algo que tivesse uma finalidade visível, como uma questão escolar. E, de Sim. fato, existe uma culminância em tudo que a criança faz. Até quando ela pula na cama, né? Que ela tá tendo essa noção espacial, ela tá trabalhando o rolar, né? E ela tá tendo, e você acha que não, mas é porque ela tá propondo isso. Então, eu acho que essa coisa de sentar, sabe, com a criança e brincar, esperar essa propor, né? Esperar ela propor mesmo, pode fazer essa espera. E você tá ali nesse jogo, né, na escuta, no olhar, percebendo. Você pode propor brincadeiras, mas não se angustiar pelo fato de não ser pedagogo, psicólogo, psicanalista, psicopedagogo, né? Você pode fazer, estar nesse brincar sem precisar ter, você pode sugerir sem se angustiar. Meu Deus, meu repertório está esgotado. Não sei mais o Aham. que dizer, no que brincar, né? E aí eu digo, gente, as atividades psicomotoras, né? Elas podem acontecer dentro do apartamento, até num espaço pequeno, né? Até no espaço Sim. pequeno. Eu vejo pais perguntando, mas como? Eu moro num apartamento assim, como fazer, né? Como realizar? E aí eu penso que a criança, ela vai criando essa noção de amplo, né? De pequeno, de grande, quando ela brinca. E a maioria das crianças, elas vivenciaram espaços amplos, porque a gente viveu muito tempo fora, né? Conhecem praças, parques, praias. Então, as crianças vivenciaram muito desse amplo e essa memória, ela traz, né? Ela traz essa memória histórica vivenciada de memorização no corpo, das vivências corporais fora, amplas, para dentro de casa. E assim elas terão oportunidade, gente, de compreensão do limite corporal, do limite espacial. Ela pode entrar, ter noção de corpo nesse momento também. Ela pode entrar em contato com objetos, né? Ter relação com o objeto, com o móvel, entrar na brincadeira. Então, assim, há possibilidades, sabe? Eu acho que a gente tem que apostar que o brincar livre, ele é potente, né? Ele é potente mesmo e não se perde. A gente tem essa impressão porque vivemos massacrados por um mundo, né, que nos demandam muito aceleramento, fazendo muitas coisas. As crianças estão em vários espaços, né, menos em casa, né? As crianças estão no judô, na natação, no balé, as crianças estão em vários espaços, fazendo muitas coisas.
E dá uma impressão na minha escuta, isso eu estou falando também da minha escuta muito, né? Que foi o que levou a essa live, né, com a Sara, é de pensar nisso, né? Que aí esse brincar livre é importante dizer que não se perde, né? Está em criação, gente. Não é um perder tempo estar em casa brincando, né? As coisas estão acontecendo, né? E acontece. Esse brincar acontece. Então, esse momento de aceleramento que a gente tem essa impressão, porque vemos acelerados mesmo, né? E tudo cronometrado, né? A brincadeira, isso aqui, agora outra brincadeira, agora outra, né? E a gente não para pensar que o livre, ele dá conta, né? De que a gente pode se abrir para as coisas, né? E as coisas estão acontecendo, nós não estamos perdendo tempo, né? A coisa está acontecendo de fato. E Tem esse uma. novo, né? E eu pensei, Sara, sabe, nesse brincar livre, né? Claro, na relação com a presença do outro, eu vi você, Gabriel, e a Marina, né? Porque a Sara tá com um barrigão, já daqui a pouco a Marina chega, ela já está vivenciando essas atividades em casa, né? Esse brincar. É. Eu vi vocês brincando num espaço pequeno, né? Com balão. Então, imagina assim que muitas mães me perguntam e falam sobre como é que eu vou brincar de bola, tem um coisa, meu apartamento vai quebrar tudo, né? E como é que, né? Então, assim, essa noção espacial que não se perde, que eu digo, a criança pode até não ter essa amplitude da brincadeira, gente, né? Ela pode até não ter essa amplitude, porque ela tá tendo essa noção, né, dentro do espaço, o amplo dentro do pequeno espaço, e ela tá brincando de bola. Imagina, né, dentro realmente da estrutura do balão, né, de encher, que vocês brincaram até como um ping-pong, né, com a possibilidade da bola, né? A bola tem mil Sim, possibilidades e vocês tiveram a possibilidade da bola. Aí ela não quebra os objetos, né? Não deixa isso. de ser divertido por isso, né? Aham. Vocês trabalham N noção, né? Noção de corpo, noção espacial, as emoções da criança, a frustração, né? De ganhar, de perder, não é? Então, assim, Sim, até a escolha, né? Começa de uma escolha da cor, né? Na escolha de como brincar. sim. Então, achei belíssimo, né? Vocês mostrarem essa possibilidade dentro desse novo que a gente vivencia, né? E desse brincar que não se perde, né? É um brincar criativo, é um brincar que acontece, é um brincar que. E aí, Sara, eu também falei sobre. Eu escuto muito assim, sabe? Sobre o interdiar, entediar. E as crianças estão escutando muito, as crianças escutam muito, né? Então, assim, Sim. esse banho de linguagem acontece. Então, você imagina a criança escutar o tempo todo esse entediar, e eu penso, nossa, Mara, mas ela tá falando a palavra entediar, crianças pequenas falando. E eu penso, gente, será que elas não estão falando entediar? Porque no tédio elas têm uma presença, ou seja, de um celular, né? De uma coisa para se entreter. Será que não é disso que se trata? Porque, gente, o tédio, o entediar, ele é mais uma questão do adulto mesmo, certo? E Uhum. pensar que a criança pode se entediar, pode, né? Somos seres inseridos em linguagem, como eu falei a respeito da doutor, a criança pega muito aquilo, né? O que o adulto está falando e tudo para realmente realizar um desejo que ele tem, né? De estar. Mas eu penso assim que as crianças, elas podem lidar com o ócio e com o tédio, né? Vou como Lacan, vou com Freud nessa questão do vínculo, né? O vínculo familiar para lidar com essa questão e pensando que o ócio pode ser, eu ia falar produtivo, eu não gosto muito dessa palavra, mas posso falar de um ócio criativo. Eu acho que o ócio, ele é criativo. Porque parece até que tudo isso que a gente está vivendo em casa se trata de um ócio, mesmo com a gente com um monte de coisa para fazer, mas como a gente não está tão acelerado quanto esperava, né? Então esse ócio, ele fica como se fosse algo que estivesse entediando. Eu acho que as crianças precisam lidar também desse espaço de eu não estou fazendo nada, mas ao mesmo tempo eu posso fazer muita coisa, né? Uhum. Que Posso pode fazer ser o que eu muito quiser. produtivo, né? Desde assim, ó. Porque ou elas estão na escola, elas estão em vários outros espaços, claro, Sim. se desenvolvendo, é um processo de desenvolvimento, as crianças estão, isso é muito válido. Eu estou falando para um real de hoje, que a casa, o pertencer à casa, o brincar livre,
ele não é, ele não se perde, ele se ganha, ele é sucinto, ele é importante, né? E que a gente está O vivenciando comentário aqui coisas do que, Genivaldo, não sei se você está vendo, né? Eu achei tô muito vendo interessante. agora. Essa brincadeira, complementa a sua fala, essa brincadeira livre promove realmente essa liberdade de escolher e de desejar, né? Então, eu não saber do que brincar e não ter um direcionamento me ajuda a entender do que de fato eu quero brincar, né? E Exatamente, é. acho que fazendo uma breve costura, assim, da tua fala até agora, tem algumas Uhum, coisas, tem algumas coisas interessantes que me suscitaram, me chamaram a atenção, né? Em primeiro lugar, o fato da gente viver uma impaciência com a infância. É como se a infância não pudesse mais existir, né? É como uhum, se as crianças tivessem que ser pequenos adultos, igual era na Idade Média, que se comportam como sim. adultos, que fica quietinho, sentadinho, fazendo o trabalho deles, que é a escola, né? A tarefa da escola, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, aprendendo Ou, aritmética, ou geometria. então muito inocentes, né? Ou então muito inocentes, né? Criança que, meu Deus, né? Que Exato, né? Não está entendendo nada, não sabe o que está acontecendo, e elas estão percebendo, e elas estão se angustiando, e a gente às vezes não consegue ajudar elas a nomear isso, né? Então eu acho o nome bem é interessante isso. Além de outra questão que envolve o nosso tempo também, a gente vive meio que uma era dos especialistas. A gente, ao invés de hum, tentar descobrir como a gente se relaciona com a criança a partir da própria relação, a gente fica atrás de um especialista que me diga como é que eu devo me relacionar com meu filho. Então, o que é que eu tenho que uhum, fazer? uhum, Eu tenho que uhum, brincar, uhum. né? Eu paro para me Eu acho. relacionar e a partir dessa relação eu ouvir, eu entender, eu também me colocar, né? E aí, como a gente espera muito, a nossa sociedade no geral, tô falando, né? A gente espera muito que um especialista nos Uhum, diga, né? Dá essa sensação de desamparo numa hora como essa, né? Então, nessa hora, dá. os pais se sentem desamparados e não conseguem amparar os filhos, né? Então, Porque se, acho que tudo se trata, né? Porque né? é um Porque desamparo tudo se trata, familiar que como se gera tudo, é porque tudo essa se trata, angústia. essa ansiedade, uma angústia, né? Que se trata nessa área exatamente do que a gente diz assim, da relação, né? Eu acho que é a relação, né? O sujeito da relação, né? O sujeito que se relaciona com o outro, né? O sujeito que se socializa, né? Que socializa. E aí a gente pensa também, né? Assim como essa demanda de casa, na questão da demanda escolar, né? Dos pais, né? A escola hoje está dentro de casa, né? E eu acho que não foge da questão da relação que a gente está falando, da presença, né, da relação com o outro, do papel também social da escola, da relação com o outro, né, da socialização, né? Porque isso é o que está acontecendo hoje, né? A escola tem uma função social. E eu Sim, percebo muito hoje a respeito de também, né? Tem a questão do brincar, da questão do pertencimento, que eu tô achando nesse tempo de pandemia, e agora com relação aos pais preocupados em darem conta, né, de estarem em teleaulas com seus filhos, né, sentados, esperando essa aula acontecer, né, com várias horas, né, de trabalho, e eles preocupados de, eu não sou pedagogo, eu não dou conta, por isso meu filho está na escola, né, eu não estou dando conta disso. E aí eu penso, assim, não tendo uma visão unilateral das coisas, porque nós estamos em momento de nos reinventar mesmo, e eu acho que a escola, ela também está nesse papel, né? Ela tá no sim. papel de tentar, né? Não é um papel de vilanismo, mas um papel de tentar estar nesse processo, né? Nessa mudança toda, tentando se reinventar diante desse cenário. Sim. Mas eu também percebo muito que as escolas e algumas já vêm percebendo que não deu tanto certo para as crianças tão pequenas e bebês, né, que estavam no integral, que estavam até meio período, mas a questão da teleaula, né? E Sim. aí
né, eu acho que elas vêm percebendo muito. Aí eu penso assim, pela função social da escola, né, da relação, da socialização, por que ele está na escola? Tem uma proposta pedagógica, né? Tem toda uma legislação que encobre isso, que traz o porquê, né? O desejo da família, o porquê que está na escola, perpassa por tudo isso. E aí eu acho que essa questão de, e como assim, Flora, é uma coisa muito minha, né, de também como professora e tudo, eu aposto no corpo da aprendizagem, né, o corpo como processo de aprender. Então, não tenho como, né, não pensar nesse corpo, né, no olhar do outro, né, na presença, na libidinização mesmo do professor ali, né, com a criança. A educação, de fato, como processo de presença, de olhar, a psicomotricidade, ela tá, porque acontece ali na sala de aula do professor ter a percepção de como mudar o manejo, né, de como chegar à criança, de como a aprendizagem acontece, do que ela propõe está acontecendo mediante a esse corpo, a essa contenção corporal, a essa presença, ao grupo, né, a relação com o outro, a socialização. E aí eu penso que algumas escolas vêm modificando isso e que vêm percebendo mesmo, porque tem, né? É algo diferente, é algo novo. Então, assim, tem coisas que se utiliza, né? E tem coisas que não é possível, né? Tem coisas que são muito possíveis e a gente faz, mas tem coisas que também não é, porque se a gente pensa na criança como sociocultural, como corpo, como psicomotor, como sujeito completo para o alcance, né, dessa aprendizagem, estando nesse processo, ela precisa desse olhar, né? Ela precisa dessa escuta dentro da sala de aula. Então, a minha preocupação não é assim, com o perder de ano, né, da criança, mas assim, como é que elas estão se sentindo, sabe? Como é que fica o emocional, né? Essa falta que a escola faz, mas traz para dentro de casa. Tanto que precisa tanto desse corpo sucinto, né, dessa presença, que o pai tem que ficar ou alguém tem que ficar, né? Tem que ficar do lado da criança. Até quando a professora propõe um objeto, vai buscar, né? Tem que ter alguém ali, né? E aí eu fico muito preocupada, e a gente pode discutir mais sobre isso, que, claro, gente, eu acredito que esse olhar para a infância, assim, a gente está em modo de sobrevivência, então são novos olhares para a infância, a escola está tentando, mas tem coisas que eu acho que não dão muito certo, assim. Eu me solidarizo como professora também, mas assim, com o professor, né, nesse momento, porque eu acho que eles estão com uma jornada maçante, né? Assim, são tempos muito difíceis, professores tentando, né, os pais tentando ser, né, professores nesse momento, os professores sendo youtubers, né? Os professores estão tendo que ser, né, tendo essa jornada maçante de trabalho, tentando entreter as crianças para uma teleaula, né? Sim. Tentando convencer os pais que essa aula está funcionando, né? Tentando mesmo, e tendo a empatia da escola enquanto profissional. Então, assim, eu me solidarizo com o professor, né? O professor é um profissional imprescindível, né? Nesse momento e tudo, e eu vejo eles angustiados nesse momento, assim, com essa jornada maçante no momento de pandemia, porque eles também estão vivenciando esse isolamento, a angústia desses novos tempos, né? Talvez eles sejam muito sensíveis também à questão da criança, mas como é que eles vão dar essa atenção de processo que a criança precisa nesse momento, dessa compreensão, sem a presença, sabe? Numa teleaula gravada onde tem várias crianças juntas, né? Não é só, né? Não é uma questão, como a gente estava falando, de atendimento, né? Não é um atendimento online, que se trata de uma análise, uma terapia, psicomotricidade online, como a gente faz alguns atendimentos online, né? Não é assim, não é uma, né? O jogo simbólico acontece, né? Tem a transferência que acontece, que se presentifica, né, no corpo do outro, mas eu acho que está muito difícil, né? Para os professores, né? Para as escolas, para esse tempo. Tanto que existem os teóricos, gente, que trazem, né, essa questão da presença, Piaget, vem os psicogenéticos, que trazem Vygotsky, interacionistas, então que trazem, né, tudo isso para né, a escola, a função social da escola, ela tem esse lugar, eu acho que vai passar e as coisas vão continuar, né? Então, como também eu escutei relatos, gente, assim,
Né? Professores isso, exatamente. Eu estou vendo alguém falando aqui, né, com a saúde mental. Isso, os professores, eles estão com a jornada maçante de trabalho. E eles têm uma relação de transferência com as crianças, eles estão preocupados. E eu não digo só com o professor de educação infantil, mas os professores também, né? Das faculdades e tudo. E assim, gente, assim, como a gente não está tendo também uma visão unilateral, a gente está tratando do que está trazendo, né, do que suscita a infância, do que traz a criança, a gente está focando muito nessa coisa da criança, mas tem pais, eu também escutei de pais dizendo assim, eu estou tendo a possibilidade de participar de uma aula com meu filho, né? Sim, Tem essa coisa também assim, né? Eu estou tendo essa possibilidade. E aí eu trago isso como talvez exista esse funcionamento, porque a EAD é uma modalidade, uma ferramenta que tem dentro da LDB, né? Só que a pessoa precisa se preparar para fazer e tudo. Acontece muito nas universidades, né? No ensino médio. Só que a gente está em um momento que a gente não teve como se preparar de nada, que é o mundo, não deu né? tempo. Essa pandemia apareceu e aí pegou a gente realmente de surpresa, né? E aí, Eu sempre digo é, para os professores, e eu lido com professores de adultos, né, no ensino superior, aham. e nós acabamos vivendo a emblogueirização dos professores da noite para o dia, né, de uma hora Meu para Deus, você outra. imagina assim, né? O que está demandando do professor, né? E Sim, a aí, gente com teve a que fala aprender dessa a usar mãe, Sara, as eu vi que. ferramentas, né? É. Aí, com essa fala dessa mãe, eu percebi também, gente, assim, que as coisas não se perdem, por quê? Porque também, quando a criança né, tá maiorzinha, né, tá na fase conteudista, ela é conteudista, ela tá no conteúdo, né, ela tá acompanhando esse processo. Claro que o corpo, ele faz parte do processo de aprendizagem até a geronto, psicomotricidade. Quem nos acompanha, quem conhece a psicomotricidade sabe que o corpo, ele não, né, ele não sai de cena, nós somos seres completos. O corpo precisa, a criança precisa do olhar, da escuta, em qualquer momento, em qualquer idade. Porém, nesses momentos de se reinventar, é possível para os maiores, que está acontecendo diante das falas de mães, né, que a gente está ouvindo, né, de mães, dizendo que tentando a possibilidade de estar com o filho, né, nesse processo. Então, acredito que a criança que está no conteúdo, né, que consegue fazer esse acompanhamento, eu acho que é uma possibilidade de escolha da família, junto com a escola, nesse momento, né, de ver o que é melhor para a família, né, de acolher o que é melhor. Assim como eu também vejo com crianças pequenas que muitas escolas falaram a respeito disso, né, porque assim, claro que as pessoas vêm falando do valor, né? Como aqui alguém coloca a respeito, né, nesse 100% da participação dos pais, assim. Mas, claro, aí tem a questão dos valores, né, escolares, que eu acho que as escolas estão tentando, né? Diminuição de valor, suspender ao invés de cancelar. Então, assim, há um diálogo, né, que eu acho nesse momento, né, que se faz presente, que é a relação com o outro, que se trata disso também, né? De tentar ver essa questão desse cenário também e diante da realidade da família, né, que dessa Sim. escolha. Com crianças pequenas, a gente viu e algumas já viram que realmente é difícil, porque esse corpo que a gente aposta, que a gente defende, é realmente um corpo que está dentro da estrutura, né? A criança precisa desse corpo, precisa do corpo para aprender, né, do olhar. E aí, Sara, eu fiquei pensando também que em casa, né, quando os pais falam, mas aí eu não tô conseguindo, e aí em casa como é que fica? Eu acho assim que esse brincar livre em casa, ele se estrutura melhor, né? Porque o pai tá ali como escuta, né? Como olhar. Então, assim, essa proposta que ele está, ao invés de ele escolheu não estar na teleaula porque não está conseguindo dar conta, a criança fica angustiada porque ela é muito concreta, né? Ela não olha, né, com os olhos que a gente vê, né? Mas tem essa coisa do tocar, né? O ato que antecede, né? O movimento que antecede esse ato, então ela quer pegar muito concreto, então ela não consegue ter esse alcance do corpo, né, do olhar do outro dentro da questão da teleaula. Mas dentro de casa, com a família, é possível, né, se estruturar isso, né, diante do brincar, diante da família, né, de estar dando essa atenção. Eu percebo também que aí eu vejo que essa questão online, né, é muito assim para criança, acho que não está acontecendo muito, mas
É porque é muito rápido, né? O virtual ele é muito rápido, ele suscita respostas muito Sim. rápidas, aquilo de agora. E a criança ela está no processo, né? Então, como olhar para esse processo se eu estou desse outro lado, né? Se eu ainda não tenho essa O questão tempo da do online é outro, né? é outro, né? E assim, o tempo da abstração, né? Que maturação a gente precisa ter para abstrair esse conteúdo que está acontecendo, né? Então aí cabe muito aos pais de perceber, eu vou perder um ano, né? Ou eu vou aproveitar, né? Porque não é o que se perde. A gente está falando do pertencimento, de que nada se perde, de que esse brincar livre, ele é necessário e ele não é um perder tempo, as coisas estão acontecendo e acontecem, né? E eu acho que ele não dá tempo, esse tempo virtual de crianciar, né? De crianciar, de você brincar e criar junto com a criança. Acho que se trata disso também, né? E aí você escuta tantas coisas também para não ser tão unilateral, né? Para não escutar também só um lado, a gente vai vendo várias possibilidades diante também de se reinventar. E aí tem uma criança, né, que eu atendo, que eu acho válido trazer para esse diálogo agora, que ele colocou que está gostando, né, dessa teleaula. Ele é maior, né? Ele tem 10 anos de idade. E ele disse que eu estou no conforto da minha casa. E ele disse e ele falou para mim que nunca o professor tinha olhado tanto para ele. O professor olha para mim, né? Ele está ali olhando para mim. E eu fiquei pensando tanto sobre isso, porque, gente, assim, claro que a gente poderia falar isso da função da escola, né? De como é que tá a relação dele com o professor. A gente fala também dessa questão da transferência, né? Desse contato que da transferência se presentifica com o corpo, né? E talvez ele tenha essa transferência boa com o professor e esse olhar, mas tinha uma questão muito pessoal dele, né? De uma demanda dele mesmo particular, que era a questão da relação. Quando a gente fala que a escola tem essa questão da relação, né? Da questão da relação com o outro, né? Diz que espera da escola a relação, a socialização, né? O dar conta do processo do sujeito. Eu pensei que também, até na questão do espaço clínico, né? Eu tô vendo, essa é uma questão dele, assim, a questão da relação. Então, assim, para ele ter uma teleaula com o professor, né? Tem uma fuga aí claro, que ele traz uma questão, que tem um sintoma e uma demanda dele, né? Que aí não vem ao Sim. caso, mas eu só tô levando como trouxe, porque veio do real mesmo, desses tempos do assunto que a gente está falando. Então, assim, para ele, assim, poxa, eu tenho uma dúvida, eu posso perguntar, ele escreve, eu não preciso perguntar com um monte de gente perto, né? Os meus amigos não estão me olhando, né? Então, tem uma questão que essa criança especificamente tem de lidar com o outro, né? Na relação com o outro. Então, ele tem essa questão. Então, aí, como suscitam nessas coisas, assim, não se perde, as coisas estão acontecendo, né? Então, ele traz esse Sim. olhar, e aí eu vejo, assim, como é que está sendo para ele nessa coisa da escola, e que ideia ele tem do professor, né, da escola, desse olhar do outro, né? Como a gente faz, como a gente necessita mesmo nesse processo de aprendizagem, desse olhar do outro, né? Dessa escuta. É disso que se E trata, né? aí é Desse corpo com significado. interessante que para essa criança, por exemplo, a manutenção da aula online tem sido fundamental para ele, né? Né? É. Então, e tem suscitado outras questões e feito ele perceber, por exemplo, a necessidade de ser olhado e de não ser julgado, né? Que é o que a gente Uhum. trabalha na cena psicomotora, né? Uma Claro. cena É. desculpabilizante, como a nossa querida Suzana Veloso Cabral coloca, né, no seu livro. Uma cena desculpabilizante e com uma relação corporal vivenciada, né? Ele não tem na aula online esse corporal vivenciado na prática, mas tem vivenciado no online, no olhar do professor. Porque no Isso. online o olhar é possível, né? Uhum. Então, Olhar assim, possível. esse olhar, mesmo do online, ele pode sustentar muita coisa, Uhum. né? Então, dependendo da idade, dependendo da situação da criança, esse olhar do professor, esse olhar dos colegas, porque hoje a gente também tem visto muitas aulas ao vivo, né? Tem a aula Ao vivo. gravada, mas também tem a aula Tem ao a vivo, aula ao vivo. né? A aula live. E aí é interessante que esse olhar da turma, o olhar do professor, está lá presente e pode sustentar essa relação
que a relação sustenta a aprendizagem também, né? É, a relação sustenta a aprendizagem. E é claro que ele vai ter uma oportunidade de lidar com essa coisa da relação e da fuga na terapia, como ele está lidando, na análise Sim, dele, né, dentro da psicomotricidade, que tem a ver com o outro, né, por isso que ele está em terapia em grupo, né, para tentar lidar com essas questões, porque a criança pode entrar em contato com isso o tempo todo e gostar, mas é uma questão de não conseguir, né? O que me preocupa nele é essa questão, eu não conseguir ainda estar tanto na presença do outro. Mas se esse olhar me dá significado nesse momento, existe aí, claro, né, uma transferência, uma produção, ele sente-se à vontade e ele consegue estar no processo sem tanta angústia, né, da questão de estar no processo escolar que ele negava, né? Não gostava de ir por sim. isso. Né? Ele está tendo essa oportunidade de ressignificar esse contato com a escola, com o professor, e talvez depois ele possa sustentar esse olhar, né, no presencial, né? Diante Sim. desse suporte que ele está vivenciando agora, né? Uma possibilidade nova que ele traz e que ele pode vivenciar. Tem algumas coisas que eu andei refletindo também, assim, pensando de forma prática, né? Como é que a gente pode, a partir desse conhecimento que vem sendo construído aí há alguns anos pelos nossos antecessores e agora por nós em psicomotricidade, auxiliar esse professor, né, que está em casa, né? Eu fiquei pensando sobre isso com a tua fala. Existem, assim, N Hum, possibilidades que cada instituição tem visto como é que usa, né? Então, sim, sim. quando você toca essa questão do olhar que pode sustentar, então, se a criança, se o professor consegue estabelecer essa relação na aula online, se ele tem ferramenta para fazer a aula ao vivo e ele consegue sustentar isso, maravilhoso, né? Maravilhoso porque a escola cumpre o seu papel dessa formação e No cumpre o seu momento, papel né? também da Diante do momento, né? socialização diante do momento. Diante do possível, Claro que eu né? não vou Claro que não é dizer igual, né? dentro do possível, não vou dizer que vai ser igual, não vai ser igual. É, Mas dentro dentro do do que é possível. possível, ela consegue cumprir isso, né? Mas aí tem Uhum. casos de crianças, principalmente as menores, que isso não vai ser possível, porque a criança não vai ter o mesmo nível de interação que uma criança maior tem ao vídeo, né? E aí, É. acho que é interessante o professor entender também o papel dos pais, né? Sim, Então, assim, sim. como eu posso ajudar esses pais? Na verdade, esse processo educacional, ele vai mudar de foco. Ele não vai ser como eu Sim. posso ensinar essa criança, mas é como eu posso ajudar esse pai a estar com essa Isso. criança e estando com ela ganha em potencial de aprendizagem, né? Eu acho que a gente pode pensar hoje nessas duas vertentes, né? Dependendo, e aí o professor vai ter que ter esse feeling de observar as ferramentas que ele tem, a turma que ele tem, o perfil da turma, o perfil do aluno, para tentar auxiliar dessa forma, né? Sem, obviamente, se cobrar de que todos os conteúdos sejam dados do mesmo jeito que a presencial, porque a gente não vai poder se cobrar isso, né? O professor É, não vai poder se cobrar disso, porque e- é uma experiência nova, a gente está aprendendo agora, a gente está estudando sobre isso agora. Às vezes o próprio professor tem seus filhos em casa, então ele tem que se trancar no escritório, às vezes, deixar, por exemplo, deixar a esposa com os filhos lá e fazer a aula dele, né? E ficar revezando. Então a gente sabe que não é fácil. Aqui, com o adulto, vocês viram, né? Gabriel passou aqui, esbarrou aqui, tremeu tudo, eu tive Uhum. que juntar. Não dá certo, né? Assim, atrapalhando. Isso acontece, né? A cachorra latindo, né? Tem o carro do ovo passando, e a gente vai lidando com as possibilidades e impossibilidades, né? Que acontecem nesse período. Então, eu acho que dessa discussão até agora, Por isso, isso seria interessante para a gente auxiliar nossos colegas professores, né?
É, gente, de pensar no possível. Nós estamos em modo de sobrevivência, né? Algo muito novo. Então, assim, é importante ressaltar isso, né? As coisas estão diferentes, mas elas estão acontecendo. E elas acontecerem no possível vão causar menos angústia diante disso, porque o possível da escola, o possível de cada família, a escola, eu quero, assim, a família ter autonomia de perceber o que é que, né, o que é que está acontecendo, o que é que não está acontecendo, o que é melhor para cada criança, né? A escola também, enquanto papel social, enquanto papel educacional, diante de sua proposta pedagógica, perceber o que é que tem descrito ali, né? O que é que fizeram formar a escola dentro dos teóricos, para realmente buscar de compreensão do processo de aprendizagem, que ele não é o mesmo, não é substituível, né? É algo realmente momentâneo ali, mas também há de se reconhecer que com crianças muito menores, né, as coisas realmente são difíceis. Eu acho que as escolas vêm percebendo isso também. Eu acho que tem essa, né, e essa solidariedade dos professores que de um dia para o outro tem que ser youtubers, né, tem que ser animadores, que eles já são nessa presença, né, eles acabam, né, a gente, né, faz tudo para poder, né, estar no processo infantil, né, de entrar no jogo com a criança, mas dentro do virtual, de uma forma muito rápida, aligerada, com aquela resposta, a criança ainda está, né, internalizando todo aquele simbolismo das coisas que estão acontecendo, ainda estão sucintando, e o professor não tem aquela presença desse olhar, né, de abraçar isso e de fazer uma intervenção necessária do que ela está precisando, né, desse conhecer. E nesse momento é o pai e a mãe que está fazendo, né, é o pai e a mãe que está fazendo esse processo, né, e eles estão angustiados porque eles não estão conseguindo. Então, assim, não é que os pais precisem virar professores, eles precisam compreender o limite que eles têm, a importância que eles estão dando a isso, né? E de pensar, vou perder esse ano, né? Que tá todo mundo nesse barco, tá todo mundo junto nesse negócio, né? Então, se eu vou perder ou eu vou fazer, né? Eu vou deixar as coisas, né? De pensar também, que eu me preocupo é na angústia de pensar que as coisas não estão acontecendo, né? E as coisas, elas estão acontecendo, né? O livre, ele sugestiona, ela brinca, ela propõe, ela, né, ela participa. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Nós não estamos perdendo tempo, né? A gente está no processo. Me deem um sinal aí se vocês estão conseguindo ver ela ou ouvi-la. Agora, eu Pronto. caí ou foi tu? Porque eu te vi, Sara, mas ficou parada. Eu vi a tela. É, Voltou. voltou, agora voltou. Me diz aí onde foi que eu parei. Foi que vocês me ouviram. Eu já falei tanto. Gente, você estava falando de lidar com o que é possível, né? E das famílias também lidarem com o que é possível sem essa É, eu acho que tem, eu obrigatoriedade. acho que porque esse novo suscitou, né, nas crianças o pertencimento, né, que eu falei no início, né, esse pertencimento, a angústia de dar a resposta para a criança, né, de como vou responder isso para ela desse novo. E eu disse na relação, na presença, isso é possível, né? O brincar Sim, livre em casa, ele faz parte, ele não é um perder tempo para aquela família que também sim, escolheu, né? Não está participando das teleaulas, mas não é de escola que se trata nesse momento, ou da aprendizagem não é só na escola que isso acontece, né? A gente está trazendo dentro de casa, então assim, sim, até quando a escola está dentro de casa, a gente trata da relação, né? E aí vai acontecer a relação com esse outro que está com a criança. sim. Então, eu me preocupo, me solidarizo muito de como as crianças estão nesse momento, né? Do que elas sentem, assim, de se importar mesmo de como elas estão, de tentar desangustiar os pais diante disso tudo que está ocorrendo, né? Dessa angústia de estar com as crianças, da angústia de como entretê-las, né? De como brincar com elas.
não tô. Tá dando certo? Tua imagem tá. Eu queria aproveitar A para tua também imagem tá fazer só parando, Sara. mais um apanhado, né? Interessante a gente pensar nesse brincar livre, né? O que seria esse brincar Hum, livre, né? Que é essa demanda livre da criança pela brincadeira, né? A gente sabe que a brincadeira, o brincar, ele é inerente ao ser humano, né? A gente não precisa ser ensinado a brincar. A gente já nasce sabendo brincar. E a gente vai aprendendo uma brincadeira ou outra por causa da sociedade na qual a gente está sim. inserido, né? Mas Uhum. Tá falhando. Não tô te ouvindo, Sara. acho que reconectou, né? Voltei. É, eu tô te vendo agora. Foi. Eu Voltou. estava falando sobre essa questão do jogo. Então, o jogo livre é esse jogo espontâneo, que parte do desejo da criança. Né? Então, assim, não sei do que brincar. Primeiro, meu filho, você quer brincar de quê? Né? E aí, hoje, Uhum. se a gente fizesse, se fizessem essa pergunta para a gente quando a gente era criança, eu acredito que em alguns Tá parando. live que é essa questão do lugar da infância na nossa sociedade. Uhum. Então, primeiro isso, né? Essa criança que nem sempre consegue manifestar o seu desejo pelo brincar. E aí, quando ela conseguir manifestar o desejo, a gente é só entrar no jogo dela. A gente não precisa de muito esforço. Ela propõe o jogo e a gente entra no jogo dela. Ah, eu quero brincar de polícia e ladrão, eu quero brincar de esconde-esconde, eu quero brincar, né, de fazer origami, eu quero, né, a gente entra. Agora a gente sabe que tem crianças que vão ter dificuldade de expressar esse desejo e vão precisar que a gente demande por elas. Eu estou lembrando agora da nossa primeira live com o Nivaldo Torres. O Nivaldo Torres tem um trabalho excepcional com crianças autistas e aí ele estava falando Autistas. especificamente delas, né? De que muitas vezes elas não vão demandar. E aí quem tem que demandar por elas é a gente, Uhum. a princípio, né? Quando ela não consegue. E E aí, que não assim, precisa ser, né? E aí não precisa também ser um grande, né, propulsor da brincadeira, né? Um exato, grande você faz um estudioso, né? convite. Que, E aí eu acho interessante é que todo... também o resgate da infância da família, dos pais, da né? família. Bom, o que que a gente brincava quando estava chovendo? Tá, foi eu ou é aí? Que eu não tô conseguindo. Tá ruim. Escorregar no colchão, né? Então, assim, é uma possibilidade também de os pais também resgatarem essas brincadeiras junto com as crianças que fizeram parte da história deles, né? Então, fazer um resgate também da própria história na relação com os filhos. E aí, eu acredito que isso é de uma riqueza enorme, né? Porque o seu filho E vai é. se conectar com a sua história também, que é a história dele, porque ele veio de você, né? De certa forma, é uma reconexão com a própria história dele a partir dessa brincadeira que às vezes você propõe. Então, não precisa ser algo mirabolante, não precisa, eu vou brincar de tal coisa para estimular tal coisa e tal coisa e tal coisa. Não existe Uhum. receita no brincar, né? O brincar, ele Ele pode... acontece, né? A criança Isso, sabe crianciar, né? A criança cria, ela sabe exatamente. crianciar. E aí o que ele vai Né? Dê essa suscitar, oportunidade, né?
Exatamente. O que ele vai suscitar pode ser infinito, dependendo da relação que se estabelece. O mais importante do brincar é a relação que se estabelece durante o É a brincar, relação. né? É muito mais importante do que a Uhum, brincadeira em si, né? Então, essa é uma né? questão E aí quando a também gente que não consegue, né, a vai. importância de pensar que aquilo que não se consegue fazer, né, para si essa questão, que é aquilo que eu falei no início, né? O que nos suscitam disso, né? O que é que tem de nós essa coisa que barra. Questões infantis que eu acho que a memória se presentifica no corpo. Hum, hum. Falhou, não te ouvi, falhou. A pergunta que veio aqui foi como Uhum. estimular a Foi, a gente psicomotricidade viu algumas em perguntas, não foi? apartamentos pequenos, né? Então, como é que a gente estimula a psicomotricidade em apartamentos pequenos? Uhum. Primeiro, acho que a gente tem que pensar que psicomotricidade é algo extremamente amplo, né? Então, os fatores psicomotores vão de tônus, equilíbrio, lateralidade, até coordenação motora fina. Então, eu consigo estimular essa Uhum. psicomotricidade a partir do brincar. Todas as brincadeiras usam o corpo de alguma forma. Então, O quando eu corpo. E- brincadeiras. E aí a questão do espaço é um complicador, mas é como a Samara falou, como você falou, Samara. Isso É também o vai amplo, né, criança? ter noção de espaço. Para eu Para nossa entender espaço. como é que eu vou me organizar dentro desse espaço. Então eu torno esse Isso, espaço é, e faço esse jogo lá dentro, né? O jogo que é possível. né? Se for possível, não é possível bola, mas é possível Assim balão. como, assim como o adulto traz essa balão, né? Assim como o adulto traz essa memória, né? Afetiva do brincar que se presentifica no corpo e ali ele pode fazer essa partilha com a criança, né? A criança que sai de casa e que está nela não é só, né, ela estar no mundo, ela conhece o amplo, ela sai, né? Então ela traz memória corporal vivenciadas no corpo, né? Que isso suscitam elas a terem essa noção espacial, noção de corpo, né? Então quando ela traz o amplo, né, para dentro de um espaço menor, ela está trabalhando sim a psicomotricidade, o jogo criativo de dar conta do espaço onde ela vive, né? Dar conta do real da família, do possível de onde ela está. E ela também tem essa noção do pertencer ao espaço onde ela está, né? Eu pertenço a Sim, esse espaço, como eu faço para que ele se torne, né, prazeroso, para que eu esteja ali, né, em uma relação com os seus brinquedos, até na relação com o móvel, com um objeto. É importante dar a possibilidade de instrução, né, afetiva, simbólica com o objeto, brincar dentro do seu espaço de pertencimento da casa com sua família, com os pais, né? Então acho que é isso. sim, sim. É isso. Bom, gente, o nosso tempo está acabando. Já já essa live vai encerrar automaticamente. Então, eu queria aproveitar para agradecer a todos que participaram conosco. E agradecer a Samara em Muita gente, ó, especial. Beijo muita para gente todo mundo, legal. amiga, Séries, o Neto, o É, Genivaldo, o a Genivaldo, a a Deise. Eliana, muita gente querida que participou aqui com a gente dessa live. A gente vai gravar ela e colocar No também no YouTube, né? YouTube, exatamente. Então, quem não pôde assistir toda, né, você pode pegar lá. Então, brigadão, Samara, E pelas suas eu, contribuições, foram super a pertinentes. Sara. Oh, agradeço muito, né? Porque é também a forma da gente estar junto, trabalhando, né? A saudade de trabalharmos juntos, né? Eu e Sim, você estarmos juntos, a Sara é minha parceira, sempre foi desde o início, né? Já faz mais de 9 anos que a gente tem essa parceria e dá saudade. E eu acho assim, eu fiz algumas, eu pensei aqueles, quem sabe mais uma live, né? Outra vez. Eu penso sim, que a gente está em modo de sobrevivência, né? Estamos em é, atravessamento, estamos atravessando.
E aí eu pergunto assim, né? E o que fica, né? E o que ficará disso, né? Sim, Podemos falar sobre isso. Né, exatamente. Sarinha? Muito Então, obrigada. já temos aí um motivo aí para fazer uma outra live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com vocês, com a minha amiga Samara, companheira de trabalho de tantos anos. Um Gostei muito beijo. também, gente. Gostei muito, Sarinha. Muito obrigada. Sempre é bom partilhar com vocês, gente. Sempre é bom. Então vamos participar mais. A gente, eu li todas as, né? Eu tentei